Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 4 de agosto, nosso texto está no livro de Juízes, capítulo de número 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos Danitas buscava para si herança para habitar. Porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhe não havia caído em herança bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dos seus confins, homens valorosos, de Zorá e de Estaol, a espiar e rastejar a terra. E lhes disseram: Ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do levita, e chegaram-se para lá e lhe disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui e o que é que tens aqui? E ele lhes disse: Assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Ora, pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levardes está perante Yahvé. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino que por coisa alguma envergonhasse a alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham o que fazer com ninguém. Então voltaram a seus irmãos a Zorá e a Estaol, e os seus irmãos lhes disseram: Que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos, subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. Pois estareis tranquilos? Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vos-la entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriat-Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Maané-Dan, até o dia de hoje, e eis que está por detrás de Kiriat-Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e vieram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram a seus irmãos: Sabeis vós também que naquelas casas há um éfode e terafins, e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então foram para lá e vieram à casa do jovem, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura, o éfode, os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, o éfode, os terafins e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estáis fazendo? E eles lhes disseram: Cala-te e põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. É-te melhor que sejas sacerdote da casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote, tomou o éfode, os terafins, a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. E, estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram o seu rosto e disseram a Mica: Que tens, que assim convocaste este povo? Então ele disse: Os meus deuses, que eu fiz, me tomastes, juntamente com o sacerdote, e vos fostes. Que mais me fica agora? Como, pois, me dizeis que é que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: Não nos faça ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso, não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou-se à sua casa.
Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinha que fazer com ninguém. E a cidade estava no vale que está junto a Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela, e chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel, sendo, porém, dantes o nome da cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Livro de Atos, capítulo de número 22. Varões, irmãos e pais, ouvi agora minha defesa perante vós. E quando ouviram falardes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: Quanto a mim, varão sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te, vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas todos os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, sua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes daqueles que o matavam. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra e levantaram a voz, dizendo: Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles e arrojando de si as vestes e lançando pó para o alto, o tribuno mandou que levassem para fora da fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando estavam atado com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento.
E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, porque visto que o tinha ligado. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Livro de Jeremias, capítulo de número 32. Palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então o exército do rei da Babilônia a Jerusalém, e Jeremias, profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: Por que profetizas tu, dizendo, assim diz Yahvé, eis que entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomará, e Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará para Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz Yahvé. E ainda que pelejeis contra os caldeus, e não ganhareis. Disse, pois, Jeremias: Veio a mim a palavra de Yahvé, dizendo: Eis que Hananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: Compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o dinheiro de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Hananel, filho de meu tio, segundo a palavra de Yahvé, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate, compra-a para ti. Então entendi que isto era a palavra de Yahvé. Comprei, pois, a herdade de Hananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Subscrevi o auto, selei-o, e ele foi confirmado por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei o auto da compra, tanto o que estava selado, conforme a lei e os estatutos, como o que estava aberto. E dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, perante os olhos de Ananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo: Assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: Toma estes autos, este auto de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-os num vaso de barro para que possam se conservar muitos dias. Porque assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: Ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Depois que dei o auto de compra a Baruque, filho de Nerias, orei a Yahvé, dizendo: Senhor Yahvé, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Yahvé dos exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te criaste um nome. Qual é o que tens neste dia? E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, com braço estendido e com grande espanto, e lhe deste essa terra que juraste aos seus pais que lhes havia de dar. Terra que mana leite e mel, e entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes deste, tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles fizeram, pelo que ordenaste que lhes sucedesse todo este mal. Eis aqui os valados, já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome, pela pestilência, e o que disseste se cumpriu, e eis aqui estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Yahvé Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faze que atestem as testemunhas, embora a cidade esteja já dada nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra de Yahvé a Jeremias, dizendo:
Eis que eu sou Yahvé, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Portanto, assim diz Yahvé: Eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele tomá-la-á. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade, queimarão as casas sobre cujos terraços, queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras de suas mãos, diz Yahvé. Porque para minha ira e para meu furor se tem me dado esta cidade desde o dia em que edificaram até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença por todas as maldades dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram, para me provocarem a ira, ele e os seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes, seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Viraram para mim as costas e não o rosto. Ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem, e edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, e para fazerem passar os seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Por isso, agora, assim dizia Yahvé, Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado da minha ira, e no meu furor, na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem neles seguramente, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração, um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, e não se desviará deles para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nesta terra, certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz Yahvé, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está dada nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, subscreverão os autos, selarão e farão que se atestem as testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá, nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz Yahvé. Amém? Os nossos textos de hoje, então, nós vimos em Juízes que o sacerdote não sabia exatamente o que era fidelidade, porque quando lhe apareceu uma oportunidade melhor, ele foi embora, assim como um assalariado que busca uma oportunidade melhor. E no capítulo 22, nós vimos que Paulo, pelo contrário do sacerdote, sabe muitíssimo bem o que é fidelidade. Ele era fiel às suas convicções antes de sua conversão e muito mais fiel ainda após o seu encontro com o Senhor Jesus, estando disposto a morrer por aquilo que cria. E em Jeremias 32, nós vimos a fidelidade do Senhor com a aliança que fez com o seu povo. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, vou fazer-lhes bem, né? Não me esqueço dessa aliança. Então, nós vimos que fidelidade, ou você tem, ou não tem. Não há como negociar fidelidade, independente de como você crê. Porque Paulo não cria em Jesus, mas era fiel às suas convicções. Fidelidade é um traço de caráter, que nós possamos aperfeiçoá-lo dia após dia. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te bendizemos, te damos graças, louvamos e exaltamos o teu nome, porque só tu és digno. Te louvamos porque tu és um Deus fiel. Não há outro além de ti, e a tua fidelidade
tem nos entregue uma porta aberta para a salvação, para a redenção da nossa alma, para o perdão dos pecados. Na tua fidelidade encontramos vida e por isso te louvamos, te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Shalom.